Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Muito boa tarde a todos. Falar sobre o amor é um desafio, não é? Me fez lembrar há muitos anos atrás, quando eu tinha 23 anos, faz tempo, viu? Fui visitar o Hospital da Irmã Dulce e a Mansão do Caminho. Naquela época eu queria entender, mas não apenas entender, sentir o amor. A primeira coisa que me chamou a atenção naquele hospital, tinha uma placa bem grande e tinha escrito na placa: quem ama, cuida. Eu estou com 58 anos de idade e repito a mesma frase. Tamanho impacto que aquela frase causou em mim. Me apresentaram a Irmã Dulce e diante daquele gigante de mulher, embargou a minha voz, tamanha emoção. E fiz um esforço muito grande para poder dizer algumas palavras. E eu perguntei a ela: Irmã Dulce, o que é o amor? Eu queria ouvir daquela mulher o que era o amor. E ela respondeu no sopro, porque tinha a capacidade pulmonar extremamente reduzida. Mas ela falou palavras que para mim foram sagradas. Quem ama, cuida. Eu nunca tinha visitado um hospital com tamanha disciplina e organização. Aquilo me impactou para o resto da vida. E o tema da tarde de hoje fala sobre o amor. De que adiantaria eu reproduzir conceitos intelectuais se eu não sentisse o amor dentro de mim? O maior desafio da humanidade na atualidade é amar. Porque o caminho do desamor nós conhecemos de perto. O que nos levou a inúmeros fracassos morais. O novo desafio é aprender a amar. E amar incondicionalmente. Posso passar por aqui ou você passa? Posso, né? Então vamos repetir as palavras de Paulo de Tarso, que aos 16 anos eu li pela primeira vez o livro de Paulo de Tarso, maravilhoso, a história dele, Paulo Estevão, recomendo. Eu li numa noite. Tamanho o impacto desse livro na minha vida, aos 16 anos de idade. 350 páginas. Só dormi quando eu terminei de ler Paulo Estevão. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vejam que este conceito de amor é uma verdadeira melodia nos nossos ouvidos. Cada palavra de uma sabedoria ímpar. O amor é paciente e bondoso. Será que eu aprendi a ser paciente e bondosa? Primeira frase é uma afirmação e não um questionamento. Ele afirma: o amor é paciente e bondoso.
não arde em ciúmes. Eu tenho ciúmes, eu tenho insegurança do que o outro sente por mim. Eu vivencio um estado de necessidade de controlar a mente alheia. Se o ciúme arde dentro de mim, me causa sofrimento. Ao me causar sofrimento, sou instrumento do sofrimento alheio. Porque o ciúme atormenta a nossa alma. O ciúme é capaz de criar em você cenários mentais. E o pior, você pode acreditar nesses cenários mentais. Cuidado. Novamente, Paulo de Tarso afirma: o amor não arde em ciúmes, não se envaidece. Não há espaço no amor para competição. Eu não preciso atestar perante o outro que eu sou extremamente competente. Porque não há espaços para lutas de egos numa relação verdadeira de amor. O conceito que Paulo de Tarso nos traz é um conceito aparentemente tão simples, mas tão profundo. Não se conduz de forma inconveniente. Porque um requisito do amor é a lealdade. É o compromisso que você assume perante a outra pessoa. Então, não há espaço para condutas inconvenientes. E mais adiante ele nos afirma: não busca seus interesses. Porque no ato de amar, você considera a alegria do outro. Se quem ama cuida, você sente prazer em cuidar do ser amado. E você se sente alegre com a alegria do ente querido. E caso ele esteja triste, você cuidará para que essa tristeza passe. Porque só o amor acalenta as dores humanas. Só o amor. Tem momentos que nós não precisamos de palavras. Precisamos ser escutados. E além de ser escutados, receber o acolhimento amoroso daquele ou daquela que nos escuta. Isso é o suficiente. E ele nos diz ainda: não se irrita. Porque a irritação vai na contramão do amor incondicional. Na irritação, eu mobilizo minha energia mental para julgamentos, críticas, culpabilizações e cobranças. Quem julga não vivencia a plenitude do amor. Porque no julgamento eu enquadro, desqualifico, desmereço o ser julgado. Não se ressente do mal. Quem muito ama não tem espaço para mágoas, ressentimentos, ódio e violência. Porque tudo isso está na contramão da lei do amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. No amor incondicional, sou instrumento da verdade. Não entro em contradição. Não entro na incoerência do que eu falo, do que eu penso, do que eu sinto
e como ajo. Porque o amor chega a se materializar através das atitudes. Um olhar amoroso de um ser humano para outro ser humano é o encontro de almas. Só é possível o encontro de almas quando os seres humanos se amam. Então eu não tenho medo de olhar o olhar do outro, porque ali existe plenitude da confiança. E eu só posso me entregar numa relação onde haja a predominância da confiança. Como é difícil nós confiarmos, mas não é impossível. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vejam que este conceito do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, vai na contramão da exclusão afetiva. Não é assim? Fale comigo uma vez que eu excluo você definitivamente da minha vida. Embora essa pessoa tenha acertado 99%, 1% que foi a falha, foi o suficiente para excluí-la definitivamente do meu mundo afetivo. Então, o que Paulo de Tarso, nessa carta aos Coríntios, vem a nos dizer é a grandiosidade de amar profundamente as pessoas. Estão vendo o que o tema de hoje promete, não é? Vamos ver o que a doutrina dos Espíritos nos fala sobre o amor. Capítulo 11, sugiro a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para vocês. Item 8. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Estão vendo que é no plural? Irmãos em sofrimento e não apenas o ser amado. O conceito do amor agora é um conceito coletivo. É um conceito planetário. Sua mente coletiva está voltada para o sofrimento da humanidade. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem a do corpo. Quantos de nós não nos lamentamos de solidão profunda, de isolamento e distanciamento dos entes amados? Quanto mais você ama, mais você se dedica. E agora a dedicação ultrapassa a parentela corporal, não é assim? Experimente conversar 1 hora com alguém em dor profunda. Experimente fazer isso. E você vai aprender com este ser humano o impacto da dor na vida dele. Será que nós podemos fazer algo por essa pessoa? Na pandemia, eu fiz um atendimento online. Quando o centro não funcionava, os 6 primeiros meses, uma senhora cujo filho havia se suicidado aos 23 anos, ele chegou aí ao nosso centro, mas não deu tempo de fazer a consulta. Ele foi numa sexta-feira, na segunda, ele pulou do 23º andar. Não deu tempo de passar pelo tratamento do centro espírita.
E nessa consulta online, em lágrimas, ela me disse: não suporto a dor da perda do meu filho. Tenho pensado em suicídio direto para poder me encontrar com ele. Então eu olhei amorosamente para ela e disse: você tem outro filho que precisa de você. Se você deseja tanto ajudar o seu filho que se suicidou, ore por ele. Porque as preces de uma mãe abrem as portas dos céus. Não tem possibilidade de uma prece fervorosa de uma mãe não ser escutada no mundo espiritual. Ore por ele. E ela dizia: Carla, eu preciso me encontrar com o meu filho, porque ele não me aparece em sonho. Então a única alternativa que eu encontro é me suicidar também. E eu disse a ela: não faça isso. Porque se você se suicidar, nada garante a você que você vai se encontrar com esse filho. Vamos ver se ele não vai dar uma comunicação. Aguarde, vamos orar. Não tome nenhuma decisão precipitada. O outro filho seu precisa da sua ajuda. Pouco tempo depois, esse jovem se comunicou através do nosso intercâmbio mediúnico. Pela primeira vez, ela recebeu uma carta do filho. E esta carta foi lida para ela. E ela não se suicidou. Vejam o poder da palavra. Na carta ele dizia: minha mãe, não chore, eu sofro com o seu sofrimento. Me arrependo de ter praticado suicídio. Por favor, não se suicide. Aproveite o tempo com o meu irmão, não siga o meu exemplo. E ele falou muitas mais outras coisas. E ela não se suicidou. Com isso eu estou querendo mostrar a vocês o quanto que nós podemos ser instrumentos do consolo perante a dor humana. A dor humana nem é certo nem é errado. É a capacidade que o ser humano tem de sentir. E normalmente existem dores universais, dentre elas a perda de entes queridos. Outra dor universal, abandono. Passe pela experiência do abandono e você vai sentir uma dor dilacerante dentro de você. Passe por uma experiência de rejeição e você vai sentir uma tristeza profunda dentro de você. Quem vai escutá-lo? Quem vai escutá-la? Alguém precisa nos escutar nessas dores universais. Eu citei só 3, tem outras dores, só 3. Então veja que o nosso amor à humanidade nos capacita gradativamente a lidar com a própria humanidade. Mas eu preciso ter ouvidos para escutar o que o outro tem a dizer. Muitos de nós não temos tempo para escutar a dor alheia, não é assim? Lá vem ela com problema. Essa mulher é sinônimo de problema. Não quero nem escutá-la. Você não sabe se amanhã você terá um grande problema e precisará ser escutada por alguém? Se coloque no lugar do outro. Item 10, capítulo ainda 11, mensagem de Samson.
que foi também, fez parte da comunidade parisiense da doutrina espírita, e ele nos diz: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. Olha aí que afirmação! Amai muito, a fim de serdes amados. Nós invertemos a ordem. Quero ser amada para poder amar. Ele afirma o contrário. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conceito, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Então, existem duas vias de progresso espiritual, o conhecimento e o amor. Mas essas duas vias não podem ser desassociadas. Se eu desejo me espiritualizar, eu preciso conviver com as demais pessoas, independentemente de quem sejam elas. Pessoas mais fáceis de conviver ou mais difíceis. Alguma coisa tenho a aprender com elas. Então, nós estamos sendo conclamados ao aprendizado do amor incondicional. E esse amor incondicional não visa interesse próprio. Não é troca de reciprocidade. Porque o difícil não é amar quem nos ama, mas amar quem não nos ama. Não é fácil transformar um inimigo num amigo. Não é fácil transformar um adversário numa pessoa que você se sente amada, admirada, elogiada. Não é fácil. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. Olha aí. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em momento nenhum ele disse que deveríamos amar ao próximo mais do que a nós. Se eu não me amo, eu não terei condições de amar a ninguém. Então eu preciso ter o alto amor para poder amar em profundidade. Amar em profundidade requer um desprendimento do interesse pessoal, do ego, da tua personalidade, de tuas necessidades e tuas paixões. Quer conhecer alguém? Contraria o interesse dessa pessoa. E aí você vai conhecê-la um pouquinho melhor. Então, eu preciso compreender a necessidade humana. E todos nós necessitamos de necessidades humanas, de sentimentos afetivos. Somos mais emoção do que razão. Somos movidos pelo afeto, embora haja tanto desafeto. As palavras afetuosas nos sensibilizam até as lágrimas, muito mais do que conceitos intelectuais. Nada contra a intelectualidade. Mas o poder de tocar a alma humana não é para qualquer um. Experimente falar com afeto e você remove montanhas. Só o afeto constrói pontes, o desafeto constrói muralhas. Quantas muralhas existem na nossa vida?
Quantos desafetos nós geramos nessa curta trajetória de vida? Quantas pessoas permaneceram junto a nós? Quantas pessoas eu permaneço junto a elas? No final de nossas existências, o que vai predominar efetivamente são os nossos afetos. Quanto eu amei, quanto fui amada, quantas memórias foram geradas em decorrência do amor. Olha que reflexão. Quantas memórias são geradas fruto do nosso amor? Cada um responda para si. Eu preciso mudar esse processo dentro de mim? Tenho muito medo de amar? Aprenda a se amar. Certa feita, meu guia espiritual, em processo de desdobramento, me fez a seguinte colocação: só uma fonte de água cristalina pode matar a sede alheia. Se você não aprendeu a se amar, como você pretende se transformar numa fonte de água cristalina? É preciso a transcendência. E a transcendência faz você transcender a tua própria personalidade. Ir ao encontro do outro. Isso é sublime. Que tal nós resgatarmos a capacidade de nos olharmos mutuamente? O olhar, olhe para outra pessoa, sem medo. Nós temos uma beleza maravilhosa, independentemente da nossa aparência. Nós somos fruto do amor de Deus. A centelha do amor de Deus está em nós. Não interessa a minha cor, minha aparência. Eu sou um projeto divino. Nós somos fruto do amor divino. O amor de Deus conosco é incomensurável. Se Ele nos ama infinitamente, por que nós não nos amamos? O auto-resgate passa pelo auto-amor. Então eu preciso aprender a amar a minha essência espiritual, porque minha aparência, os anos modificam. A minha essência é eterna. Essa essência espiritual. Nós somos muito mais do que um corpo material. Vamos aprender a nos olhar uns aos outros, sem critérios preconcebidos de aparência, status, intelectualidade. Olhe a alma do outro, muito mais do que a aparência que ele apresenta. Isso quer dizer, em outras palavras, que eu vou aprender a me encontrar com as pessoas. Então, a mensagem nos fala do quanto que nós temos que transcender na plenitude do amor. Nessa transcendência não há lugar para julgamentos e muito menos preconceitos. O mesmo Espírito ainda nos fala: assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberamente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto.
a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, nós temos um lado que poderá ser abrilhantado pelo amor. Agora, na tragédia do Rio Grande do Sul, quantos heróis anônimos dedicaram a própria vida para salvar outras vidas? Exemplos de muitas pessoas que perderam tudo, inclusive familiares. Um relato de um pai e uma mãe com uma filha, que a água chegou no ápice do telhado e tiveram que mergulhar naquela água do rio violenta e se despediram. Os 3 se despediram, porque não sabiam o que resultaria daquele mergulho. Só a mãe sobreviveu. O marido faleceu e a filha de 13 anos faleceu. E essa mãe perdeu não apenas a casa, uma vida inteira de economias materiais e financeiras, mas a própria família. São muitas e muitas histórias. Nós não perdemos numa tragédia o que eles perderam, mas talvez tenhamos perdas em nossas vidas. Perda de um amigo, perda de alguém que nós tínhamos muita consideração. Agora, recentemente, eu passei por uma perda terrível. Um amigo nosso, que foi trabalhador da desobsessão do Centro Espírita Manuel Quintão, se afastou do centro, mergulhou nas drogas, transformou-se em alcoólatra, drogado. Certa feita, me encontrei com ele, chamei ele de volta para a casa espírita. Era um amigo mais que amigo, um irmão. Estava igual um zumbi. Retornou para o centro, porém, todas as pessoas que ele via no centro, ele pedia dinheiro. O centro assumiu o compromisso de doar uma cesta básica para ele pagar o transporte dele, uma vez que ele estava desempregado. E aí, muitas vezes, isso causou incômodo nos frequentadores da nossa casa espírita. Certa feita, me reuni com ele, chamei ele para ir no shopping center e conversei com ele. E disse: você ainda tem tempo para mudar sua vida. Ele disse: Carla, minha vida acabou. Já perdi a minha vida. Não tem mais retorno. Então ele aparecia mês após mês no centro espírita com a aparência de um zumbi, magérrimo, completamente diferente daquele que um dia nós conhecemos tão de perto. E aí, há um mês aproximadamente, soubemos pela internet que ele foi assassinado. Provavelmente pelo tráfico de drogas. Uma morte trágica, violenta, morreu de pauladas. Aquilo nos causou um impacto profundo. E eu me lembrei, certa feita, quando eu o abracei dentro do centro, que ele me disse: você é uma das poucas pessoas que me abraça. Porque as pessoas evitavam o contato com ele. Não tem nenhum julgamento ao dizer isso. O que eu estou dizendo a vocês é que nós não sabemos o nosso amanhã. Nós não sabemos se quando, ao desencarnarmos, teremos autorização do mundo espiritual para estar numa reunião pública como essa que vocês estão. E aí o nosso guia espiritual deu uma comunicação, dizendo que ele foi localizado na região umbralina.
30 dias seria o prazo necessário para atendermos ele na desobsessão. E me foi confiada essa missão. O que eu estou querendo dizer a vocês é que, apesar dos nossos erros, o mundo espiritual nos ampara. Porque ele era uma alma sensível. Ele fez muito bem. Trabalhou mediunicamente, apesar das falhas que ele tinha. Então, isso surge com uma esperança muito grande, porque, apesar de nós sermos quem somos, não nos falta assistência espiritual. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, item 12, o Espírito Pascal nos fala do egoísmo. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora, vos esforçasses por largar essa couraça que vos cobre os corações. Vejam que palavras. Se os homens se amassem com muito amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso seria necessário que a nossa couraça fosse substituída pelo próprio amor, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Nos falta, portanto, sensibilidade. Há pouco tempo eu postei um vídeo na nossa rede social, que foi uma simulação de um ator, em que os óculos dele caíam no chão, e ele não conseguia enxergar sem os óculos. E as pessoas passavam por ele, viam aquele quadro e ninguém parava para pegar os óculos daquele homem. E ele saía tateando no chão procurando os óculos. E as pessoas pulavam sobre o óculos, mas não pegavam. Olha aí a mensagem de Pascal, nos reportando a sensibilidade quanto aos sofrimentos alheios. Então uma moça parou e pegou os óculos e deu para ele. Quando ela deu aquele óculos, ele abraçou ela e mostrou a câmera que estava sendo filmada, a cena. E quis indenizá-la financeiramente. Ela negou. Não quero. Então, o título da mensagem é: fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Então, nesta mensagem de Pascal, ele nos concita a prática do bem. E através dessa prática do bem, eu preciso me tornar sensível aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. Olha aí, me tornei uma adulta rígida, com pouca flexibilidade, com pouca maleabilidade. Onde estava aquela criança que um dia chorou, pedindo um abraço? O que você fez dela? Você continua se maltratando? O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria-se a mulher adúltera como criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Então a mensagem está nos chamando atenção para que nós não venhamos a negar a benevolência, a misericórdia, a compaixão para com a dor alheia. Não importa quem seja o próximo. Faça a sua parte, sem a pretensão de mudar o comportamento do outro, sem a pretensão de alterar características de
personalidade alheia. Simplesmente faça o bem. Não se omita. Porque não fazer o bem é um mal em si mesmo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer o bem. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Você pode bater na vizinha e perguntar se ela precisa de ajuda. Você pode escutar alguém que lhe solicite um socorro. Você pode gerar ocitocina no outro. Para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio do bem-estar e da felicidade. Quando eu abraço afetuosamente uma outra pessoa, eu gero ocitocina em mim e na outra pessoa. Eu estou proporcionando àquela criatura um momento de bem-estar. Isso é doação. Dedique parte do seu tempo a alguém. Olhe nos olhos de uma outra pessoa. Talvez as pessoas não estejam sendo vistas. Então, são detalhes que fazem toda a diferença na qualidade de nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo nos resta aqui na Terra. Viva da melhor forma possível, afetuosamente. Não seja econômico ou econômica na demonstração do teu afeto. Ah, se eu pudesse receber um abraço todos os dias, minha vida se modificaria. Não é assim? Então vamos nos abraçar. Mãe, beije a cabeceira do seu filho. Dê um beijinho na cabeça dele todos os dias. E diga para ele, eu te amo. Não se negue o convívio amoroso com seu filho. Você não sabe até quando ele estará com você. Sua mãe é insubstituível. Chegue para ela e diga, eu te amo, minha mãe. Apresente mimos de carinho para ela. Ela foi capaz de dedicar a vida inteira a você. E você não é capaz de jantar com ela, almoçar com ela, nem que seja uma vez na semana. Vamos mudar isso. Chegue para o seu esposo e abrace carinhosamente esse companheiro que a vida te deu. Faça com a sua esposa a demonstração de afeto. Nós somos movidos por afeto. Nós precisamos de amor como quem precisa de um copo com água. Minha vida está esvaziada, agora chegou a água. Ou minha vida está mais ou menos, eu ainda posso encher mais esse copo. Não permita um dia sem demonstração de afeto. Não se permita mais. Porque daqui para frente, as memórias amorosas que você pode gerar ficarão no teu inconsciente e você vai mudar a sua história de vida. Pratique a gentileza. Gentileza gera gentileza. Não calcule matematicamente se o outro merece ou não. Para de julgamento. Você fez isso a vida inteira. O resultado foi catastrófico. Vamos mudar essa história. E a partir de agora, fica o nosso desafio, a hora já é chegada, mas fica o nosso desafio de gerar gentileza. Use a palavra amorosamente, porque a palavra é poderosa. Minha palavra pode estimular brandura ou violência. O que você escolhe? Eu escolho a brandura, a compaixão, a misericórdia. E aí, meus queridos irmãos, amigos do Ideal Espírita, desejo a vocês e a nós um ano de 2024 completamente diferente do que vivenciamos até então. Vamos aprender a amar. Que Deus nos abençoe de sempre. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.